Estamos aqui com mais um episódio do Café com o Síndico. E agora aqui com a nossa amiga, nossa síndica, já de algumas datas, não vou falar quanto tempo. Não vai contar a idade. Exatamente. A Gláucia, ela que é nossa cliente aqui já há algum tempo, estava à frente do condomínio, saiu, deixou outra pessoa tomar conta, agora voltou à sindicância novamente. Seja muito bem-vinda, Gláucia. Obrigada. A ideia desse quadro nada mais é do que levar a sua experiência como síndica, como moradora, alguém que está como síndica, né? Não, como se diz, não é a sua profissão principal ser síndica, então hoje você está como síndica. Isso. Então nada mais é do que trazer a sua experiência, o seu know-how, né? A sua vivência ali à frente do seu condomínio, trocar essa experiência para que quem nos acompanha nas redes sociais possa ver que a sindicância não é um bicho de 7 cabeças, todo condomínio tem problema, mas para tudo a gente arruma uma solução, né? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E só para a gente já começar, eu quero que você me conte lá no início, a primeira vez que você se candidatou e foi eleita como síndica. Como foi para você assim, nossa, sou síndica, e agora? O que eu tenho que fazer? Você já tinha um certo conhecimento, você tinha um know-how, foi aprendendo ali como diz, no bom goiano, foi aprendendo na tora mesmo? Conta pra gente como foi essa experiência. Foi bem assim, viu, Eduardo? Foi lá em, se não me engano, 95, né? Nosso prédio estava bem novinho e tal, e tínhamos lá nossos antigos síndicos, né? Houve uma reunião e eu fui, vamos fazer assim, cair de paraquedas, né? E me convidaram, eu realmente não tinha a menor experiência, nada de experiência. Então assim, fui na fé, né? E vamos lá. E assim, eu falo que eu tive muito respaldo, né? Tanto de subsíndico, de moradores e também da própria contabilidade, né? Eu conheci vocês lá no passado, né? Quando o escritório ainda era ali próximo não me lembro o nome daquela rua. T8, né? Exatamente, ali já ainda é T8. Então foi assim, eu tive esse respaldo da contabilidade que me ajudou muito, né? E fui crescendo, quer dizer, fiquei alguns anos, deixei, depois outro pegou, depois voltei, e assim foi. Foram vários anos, com esse ano agora já são 12 anos, né? De idas e vindas no condomínio. Mas uma experiência boa, eu falo que a cada ano eu aprendo. Né? A gente não sabe tudo, com certeza. Nunca sabe, é sempre um aprendizado, né? E graças a Deus sempre deu muito certo. Gosto de brincar que no condomínio todo dia a gente aprende alguma coisa boa. Todo dia. Então a empresa tem 45 anos, hoje acontece coisas que nunca jamais na história da empresa aconteceu. Temos outros síndicos que têm 30 anos de sindicância, um dia ele vai viver. E eu falo assim, além desse aprendizado, eu percebo que hoje as coisas também são mais fáceis, né? Muitas dificuldades, mas assim, em relação, por exemplo, à própria administração, contabilidade, é mais o acesso à informação tá melhor. Isso, com certeza. Que bom, maravilha. E como que foi para você, né, entre essas idas e vindas, né? Então, e até aproveitando o ensejo, como você bem disse, de novas circunstâncias que nós temos hoje, que lá atrás, né, lá na década de 90, nós não tínhamos, principalmente a questão da tecnologia. Como que está lá no seu condomínio hoje a questão tecnológica? Então, nós temos hoje no mercado, nós temos portarias remotas, nós temos assembleias virtuais, nós temos aplicativos, né? A pandemia veio ali trouxe, né, alguns aceleramentos, né, nessa parte digital. Então, como que está o seu condomínio hoje com essas novas tecnologias? O pessoal está mais adepto, em alguns casos está mais adepto, em alguns casos estão mais restritos? Eu acho que ainda está faltando. Ainda falta. Assim, a gente tem agora, igual você falou, né? Não temos portaria remota, mas ainda não temos essa questão de reuniões virtuais, nada disso. Temos a facilidade de tecnologia que eu falo assim, essa questão de celular mesmo.
né, grupo dos de aplicativos, WhatsApp. isso até que foi falado agora, né, na palestra, muito bem utilizado, hoje a gente usa muito, né, o WhatsApp, é uma ferramenta para mim fantástica, resolvemos assim coisas, e inclusive nessa questão vou mudar aqui um pouquinho, a questão de aprendizado do próprio síndico, né, hoje a gente tem vários recursos, você vai no celular, você procura ali um tema, alguma coisa que você está em dúvida. Hoje em dia mesmo, o ChatGPT tá sendo o busca mais do que quase que o Google. Mas em relação ao nosso condomínio, eu acho que a gente ainda tem que avançar um pouco mais, com certeza. E qual é a sua perspectiva nesse ponto? Você acha que o pessoal, de fato, por exemplo, nós temos ali os bancos que eles fizeram, começaram a fechar a agência, você quer resolver, você resolve pelo celular. Então, meio que foi quase que algo compulsório, né? Então, eles dificultaram o acesso presencial ali, né? Fechando as agências tudo, levando tudo pro aplicativo. Como que você vê isso dentro do condomínio? Claro, não dá pra gente fechar o condomínio para o acesso. Como que você acha, não, hoje o pessoal tá bem, nós não temos assembleia virtual, hoje nós não temos um aplicativo aqui que os moradores se interagem tudo. Como que é a sua perspectiva nesse ponto? Você acha que... Olha, não sei, eu falo assim, eu até me surpreendo com, não sei se seria, eu estou te respondendo, né? Mas eu vejo assim que alguns moradores, inclusive até mais velhos que eu, né? Estão bem atualizados, assim, bem... antenados. Então, assim, eu creio que a gente está caminhando para facilidades, né, nesse sentido. Então, como eu estava dizendo, essa questão das facilidades, né, hoje eu não vou mais ao banco, tudo é resolvido ali pelo WhatsApp, você pede uma coisa ou outra, rapidinho resolve. Então, assim, são essas coisas que a gente tem agregado, né, mas a gente tem que melhorar. Ontem mesmo eu dizia pro pessoal, falei, olha, nós precisamos de um computador, nós não temos um computador para o condomínio, né? Eu utilizo o meu, da minha casa. Hoje você não recebe mais nada, tudo é pelo computador, você vai, imprime, via e-mail, então assim, tem muita facilidade hoje. Eu acredito que vamos caminhar só para melhor. Com certeza, e acredito também que o próprio pessoal, né, hoje, muitos já, bem como você disse, né, o pessoal com mais experiência, né? Vamos dizer assim. Vamos falar mais velhos e idosos, né? Não vamos dizer os mais idosos, não, os mais experientes, né? Então, muitos já estão se adequando, né, com essas novas tecnologias. Então, a percepção que eu tenho é que, de fato, isso vai ficar. Em alguns casos já chegou, né? Em muitos condomínios, a gente tem condomínios aí que a gente não leva nada de papel. Então é tudo digital, a pasta é digital, todas as movimentações são digitais, toda a transação bancária ela é via aplicativo, não tem mais cheque, enfim, né? Então traz segurança, porque hoje toda transação eletrônica ela tem a sua rastreabilidade, então acaba que fica mais seguro também, né? Até para respaldar vocês, né, na sindicância. Então, olha, não, a movimentação, quem foi que efetivou aquela transação, aquele pagamento. Então, isso é muito bom. E como que é o convívio dos moradores na sua gestão? Os moradores são mais tranquilos, eles participam ali das assembleias, o conselho em si, ele participa nas tomadas de decisões, eles avaliam ali as contas mensais. Como que é os condôminos ali como um todo? Não só os moradores, mas também o conselho na sua gestão. Sim, eu falo que, graças a Deus, é um condomínio tranquilo, sabe, assim, não há muitos questionamentos, o pessoal vai às reuniões, inclusive eu tenho percebido que eles estão mais participativos nas reuniões. Antigamente a gente tinha só um grupinho, eram sempre aqueles mesmos, né? Como diz, eram uns gato pingado. Isso, gato pingado. Hoje não, eu tenho percebido uma participação maior dos condôminos, mais em relação ao síndico, né, do síndico. É uma relação boa, né, e eu tento também ter uma relação boa. Eu sempre falei para os condôminos, enquanto síndica, falo, olha, eu sou muito adepta do diálogo. Então eu acho que o diálogo a gente resolve muita coisa, né? Eu não preciso teve ali uma infração, eu já vou chegar no condômino, já vou mandar uma advertência, eu já vou mandar uma multa. Não, vamos conversar, né? Vamos tentar resolver aqui. Então eu acho que a gente tenho conseguido isso com frequência nas minhas gestões,
graças a Deus, essa facilidade de convivência com os condôminos, né? E como que é hoje ali, a gente sabe que o condomínio tem muitos problemas, né? Como eu brinco, a gente não precisa levar mais problema para condomínio, porque o próprio condomínio em si, ele já gera quantidade suficiente ali para trazer, para buscar várias soluções. O dia a dia, né? O famoso apagar incêndio, como que você lida isso diariamente? Conciliando isso com a sua vida pessoal, né? Então a gente sabe que o síndico, por mais que o morador não entenda, ele acha que o síndico ele precisa estar ali 24 horas por dia. Se ele ligar 3 horas da manhã, o síndico tem que atender. O síndico saiu de férias, como assim o síndico saiu de férias? E o condomínio, como é que fica? Então como que você consegue conciliar a gestão com a sua vida pessoal? Eu acho que eu deixo mais minha casa. Eu acho que eu deixo mais ela de ladinho para cuidar mais do condomínio, sabe? É mesmo? Assim, eu deixo. Eu costumo falar que às vezes a casa fica um pouquinho de lado, sabe? Não sei se é porque eu gosto de estar ali naquele contato, né? Eu gosto de estar ali embaixo, eu gosto de estar conversando, e vou ali, vou aqui, olha uma coisa. Nós temos um zelador, né? Que às vezes ele até brinca comigo, fala, Dona Nossa, mas a senhora mandou fazer um negócio, de repente a senhora já está atrás de mim, olhando também. Mas é porque eu gosto de estar ali, né? Participando, às vezes ele brinca, fala assim, tudo a senhora quer foto? Eu falo, quero, tudo eu quero foto, eu quero filmagem, então eu gosto disso. Na minha casa, eu sou dona de casa, né? Então, você falou, eu tenho que conciliar, mas acabo deixando um pouquinho a casa de lado e tomando conta mais do condomínio. Deixa a casa de lado, vai cuidar da extensão da casa. Da extensão da casa. Não deixa de ser sua residência também, exatamente. Claro. E você falando de apagar fogo, né? Eu como falei pra você, anos atrás, uma época em que, vamos dizer assim, o condomínio tinha muitos jovens, muitas crianças, era mais agitado. Hoje, né, como você falou, vou falar da nossa experiência, como estamos mais experientes, então tá mais tranquilo, tá mais, sabe, festas, a gente não tem problema com festa, os condomínios são muito tranquilos, silenciosos, então tá tudo... É bem tranquilo. Tomara que continue assim, né? Amém. Glaucio, infelizmente, nosso tempo ele é bem curto, é só um bate-papo mesmo. Eu sei que se pudesse a gente varava a noite aqui, em tempos aqui, mas eu gostaria de agradecer a sua presença, tá? Obrigada. Foi bem satisfatório. Acredito que quem nos acompanha nas redes sociais com certeza vivenciou aí o know-how, né, o que você trouxe, toda a sua expertise durante a gestão. Sai, volta, quer dizer, ou seja, é o famoso não larga o osso, né? Vira e mexe. Se a gente sai, passa um tempo, os próprios moradores pedem a volta, né? A gente sabe que isso acontece bastante. Mas saiba também que você pode contar sempre conosco, né? Com a equipe aqui da Bessa. Então nós estamos sempre promovendo aí soluções para o condomínio, levando o que há de melhor no mercado. Já estamos capacitados com as novas tecnologias, com aplicativo, com sistema, pasta digital, transações, enfim, um monte aí de situações em que a gente pode levar essa modernidade lá para o seu condomínio. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso escritório. Venha sempre tomar um café e conversar aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço, viu, Eduardo? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. De nada.